Boa noite. Entrevistarei a minha tia, Zenaide Wunderlich Silveira, de 76 anos, moradora de Rio Pardo, que falará um pouco sobre as culturas imateriais da época dela, da infância e da adolescência. Vai falar um pouco sobre alguns itens, primeiro sobre a religião, como era naquela época. Já houve muita mudança na maneira da gente frequentar a igreja. Antigamente tinha a missa das 10 horas, que era a chamada missa das crianças e dos jovens. A igreja ficava lotadinha de crianças, de jovens, e era rezada pelo padre Broge, um padre muito antigo aqui da cidade. E a missa é interessante que hoje, infelizmente, a gente não encontra mais, quase não se vê crianças na missa, nem jovens, né? E as missas eram rezadas, o padre ficava de costas para o povo, ficava de frente para o altar-mor e rezava toda a missa em latim. E as crianças, as pessoas tinham o seu livrinho de reza e o seu tercinho que acompanhava sempre na missa. E depois tinha a hora do evangelho, que era a hora então que o padre virava para o povo, vinha até o púlpito, subia no púlpito e fazia o sermão, o evangelho, como eles chamavam. Tá? E isso aí, hoje o padre não vai mais para o púlpito, o padre reza de frente para a gente, e as crianças e os jovens, infelizmente, não comparecem quase mais na missa. Tá? E outra coisa interessante que tinha aqui na nossa igreja matriz é que era dividido o lado esquerdo da igreja, os bancos do lado esquerdo, só sentavam as mulheres. E do lado direito ficavam só os homens, era separado, mulher de um lado e homem do outro. Outra coisa interessante era a comunhão. Toda menina, o jovem que ia comungar no domingo, as meninas, as jovens, as moças, tinham que usar um véuzinho branco, não comungavam sem um véu branco na cabeça. E as pessoas, as casadas ou viúvas, usavam um véu preto ou cinza. Isso é uma coisa que também não se vê mais, não se faz mais. Tá? Como eu disse, a missa era rezada em latim, a gente já entendia muito, estava acostumado com aquilo ali, sabia rezar, Ave Maria, Pai Nosso, tudo a gente rezava e respondia para o padre muita coisa em latim. Tá? E uma lembrança que eu tenho muito interessante, que inclusive eu fui, é que fazia a novena do Natal. E nessa novena, todos os anos era eleito um casal de festeirinhos. E eu fui festeira com o meu marido na época. Eu tinha 9 anos, ele tinha 10 anos. Para ver o que resultou. E colocamos de nossos substitutos a minha prima Marisa e o Rony Mânica, que acabaram casando também. Tá? Então já tinha um relacionamento entre. Tá? Essa novena de Natal era muito bonita, todas as noites rezadas na matriz, e na última noite, na noite de Natal, na véspera do Natal, a gente vinha para a igreja Adultos Passos, que era no centro, e fazia uma procissão junto com o padre, acompanhavam anjinhos, pastorinhas, e os festeirinhos levavam o menino Jesus nos braços até a igreja matriz. Na entrada da igreja, o padre recebia o menino Jesus, levava até o presépio dentro da igreja, o povo acompanhando, e dali começava exatamente à meia-noite a missa do galo, que hoje também não tem mais, né? Era muito bonito aquela apresentação que faziam, né? E outra coisa que também me traz muita lembrança é que durante as novenas da festa do Divino Espírito Santo, tem uma praça na frente da igreja, e ali então todas as noites tinha, depois da novena, a quermesse na praça. Então essa quermesse tinha tendas com roleta, com sorteios, com pescarias, com que mais que fazia argolas. Tá? Então tinha diversas brincadeiras, a gente passava até tarde e tocando música, e havia o tal dos telegramas vendidos. Então a gente vendia telegramas, os namoradinhos então mandava telegrama para sua namorada para adivinhar quem era que estava mandando. Isso era uma coisa que sempre acontecia. Tá? Vou pedir, como professora, pedir para falar um pouco como é que era a escola naquela época.
Naquela época não tinha bem assim essas escolinhas que tem agora, então era o jardim de infância. O jardim de infância eram as crianças, o que elas faziam? Eram brincadeiras, eram joguinhos, eram danças, era um período de prontidão para elas se adaptarem com coordenação motora, tudo para entrar na primeira série. Tá? Então, um ano elas faziam o jardim da infância. Aí então elas entravam para o primário. O primário correspondia primeira até a quinta série. Tá? Sendo que os aluninhos da primeira série, eles não eram como os de hoje, que já chegam sabendo a letra, os números, né? Eles não sabiam nada disso. E o que eles faziam com o lápis era pintar. E pintavam fora o desenho, não tinha muita coordenação. E quando eu, como fui professora de primeira série, a gente, no primeiro mês, geralmente a gente tinha que pegar na maioria da mão das criancinhas para elas poderem fazer as vogais, as letrinhas, porque elas não tinham coordenação, elas não sabiam pegar o lápis, não tinham jeito. Então a gente pegava na mãozinha e ajudava eles a escreverem. Então foi uma fase assim, muito bonita, a primeira série, é muito bonito de dar, porque tu vê o resultado naquele ano. Chega na metade do ano, as crianças que entram sem saber nada já começam a ler, a saber fazer as continhas, fazer as coisas. Tá? E então, isso aí, o curso primário então era de primeira a quinta série. Ou quem não fazia a quinta série fazia uma admissão, que era a mesma coisa que a quinta série, uma preparação para entrar no ginásio. Aí vinha os 4 anos de ginásio. Nesses 4 anos de ginásio, a gente estudava inglês, francês e latim. Tudo tinha no ginásio. E depois dos 4 anos de ginásio, então vinha os 3 anos, que seria o curso, seria o curso normal, quem ia ser professora, fazia 3 anos e era professora, né? Fazia um estágio e depois era professora. Ou então, quem queria fazer uma faculdade tinha que fazer o científico, que eram 3 anos também, e quem queria fazer o latim não queria fazer, ser advogado, ele tinha que fazer, não podia fazer não fazia o científico, ele fazia o clássico, que era o que ensinava nos 3 anos o latim, que era a preparação para ser advogado, tem que saber o latim. Tá? Então isso aí era muito importante. Também peço para falar um pouco sobre o que se fazia naquela época, o que era o lazer, o que era a diversão daquela época. Bom, a gente, eu como morei no bairro da Fortaleza, que era o bairro que eu tinha, por exemplo, a hidráulica, que foi o Forte Jesus Maria José, aquilo ali era muito bonito, a gente costumava fazer piquenique nos fins de semana na hidráulica, que a gente enxergava todo o Jacuí e o Rio Pardinho, o encontro dos rios lá embaixo, era muito bonito. E a gente também gostava muito de ir para a beira da praia, para ver a fila dos carros que formavam para passar de barca para o outro lado para poder ir para Porto Alegre, para Encruzilhada, porque não existia ponte, só passavam nas barcas. Então aquilo ali era uma diversão da gente lá, o pessoal, tá? Para passar para o outro lado. Passeávamos também, a gente fazia muito piquenique. Nós passeávamos muito, eu como tinha um pai que tinha um negócio onde tinha caminhão, então ele enchia a caixa do caminhão e a gente ia passear, ia para fora, para fazendas dos amigos, comer churrasco, e aquela turma, era tudo amizade, era só assim uma amizade bonita da turma. Também o que era muito interessante é que a gente, nos domingos, tinha matiné. E matinê seria de manhã, mas a gente chamava matinê e era de tarde. E não importava que filme que ia passar. A gente gostava de filme de Tarzan, filme de mocinho, de faroeste, que chamava. Então a gente ia para o matinê, não importava se o filme era colorido, era preto e branco. A gente ia, a turma toda, sentava tudo junto, e era uma diversão aquilo ali. E saindo da matinê, a gente ia para o clube literário, que era pertinho, o matinê era no Cine Teatro Coliseu, onde hoje é a Câmara de Vereadores ali. Tá? E aí, saindo dessas matinés, a gente ia para o clube literário, que era pertinho. Ali no clube literário, a partir das 5 horas, por aí, tinha todos os domingos a chamada reunião dançante, que era para os jovens.
Então a gente ia assim com os amigos, não era de namoros, de coisa, era mais as amizades. Eu juntava os bolinhos, as mesas, as cadeiras, a gente fazia aquelas rodinhas para conversar e tinha uma música tocando com som de eletrola, toca-disco, um som que não era muito alto, que a gente conseguia conversar, porque hoje em dia a maioria dos casais da minha idade não gosta mais de ir nas festas do clube ou bailes ou alguma coisa, porque tu não consegue mais conversar com as pessoas. Sim. E naquela época não, iam as famílias, os pais acompanhavam a gente, tanto nas reuniões eles não iam muito, mas nos bailes, e podiam conversar, porque era baixo, não tinha esse som alto, esses eletrônicos, essas coisas assim. Então era muito divertido a gente ir para lá. E outra coisa muito interessante, na saída da missa das 10, quando terminava a missa das 10, era praxe a gente vinha para o centro, para caminhar, passear no centro da cidade. E muitas vezes a gente não ficava aqui no centro, ia até a estação ferroviária para ver a hora, o trem que passava perto do meio-dia, por aí, passava o trem que vinha de Porto Alegre para Santa Maria, para Uruguaiana, o trem de passageiro. Então a gente ia para barar com o pessoal, muitas vezes em parentes, em conhecidos ali. Então a gente ia para lá, era um passeio, era um divertimento que a gente tinha, né, normal, ia passear na estação ferroviária, tá? Que agora não tem mais nem trem de passageiro, passando em Rio Pardo, né? Só tem uns cargueiros. E o que mais que eu posso contar? Os bailes do clube literário eram maravilhosos, famosíssimos, em toda parte, minha gente, de todos os lados. Eu tinha amigas, parentes, coisa que quando tinha os bailes, chegava vindo do Rio de Janeiro para os bailes em Porto Alegre, em Rio Pardo, né? Que o seu Jorge Comaceto, que era o dono do cinema, era um senhor que adorava essas coisas, muito das sociedades, tudo. Ele trazia as melhores orquestras do Brasil. Não era daqui só. Ele trazia aquelas maiores orquestras do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Argentina, do Uruguai. Então eram orquestras maravilhosas, que hoje também se perderam, né? Não tem mais isso aí. E também ele trazia muito para o cinema, que era Cine Teatro Coliseu. Ele trazia artistas renomados do Rio de Janeiro. Naquele tempo era mais de teatro, porque não tinha televisão. Né? Então ele trazia os artistas e apresentava os teatros em Rio Pardo. E eram lindos, artistas muito famosos que agora, hoje já os de hoje nem sabem mais quem são. Tá? E então é isso aí, tem mais ou menos assim, um resumo do que eu posso contar. Memórias e culturas daquela época. As memórias e culturas, tem muito mais coisa que a gente com mais tempo poderia ir lembrando, fazer uma outra reunião, mas a princípio é isso aí. Tá? Certo. Muito obrigada. Muito bom, muito sadio.